Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 24 de maio de 2019, é uma sexta-feira. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. É possível servir a Deus em casa? É possível deixar de congregar? É possível manter a comunhão com o Senhor estando completamente afastado do que nós chamamos de igreja? Algumas pessoas, tendo em vista as muitas frustrações, às vezes feridas causadas, decepções, estão tomando uma decisão equivocada de se afastar completamente da igreja. Então dizem agora que vão servir a Deus em casa. Eu queria dizer para você que é possível servir a Deus em casa, e você deve servir a Deus em casa, você deve orar a Deus em casa, deve buscar comunhão a Deus em casa, na sua individualidade. Porém, a vida cristã, ela é feita de individualidade e ela é feita de coletividade. Então, nós buscamos a Deus no individual, nas nossas casas, nos nossos quartos, como Jesus falou, mas também nós nos manifestamos como igreja do Senhor. A palavra igreja vem do vocábulo grego, que é eclésia, que significa ajuntamento, reunião, congregação para um destinado fim. Então, não é possível você ser igreja estando só. Não é possível você ser igreja estando isolado. Não é possível você ser igreja seguindo os seus próprios interesses. Para ser igreja, você deve estar congregado numa igreja. Então a palavra de Deus, lá em Provérbios 18, verso 1, ela vai dizer assim para nós: aquele que se isola busca o seu próprio interesse, porém levantou-se contra a verdadeira sabedoria, é o que diz a palavra de Deus. Igreja não é lugar de interesses pessoais e individuais. Na igreja o que vale é o interesse coletivo da igreja, conforme a inspiração do Espírito Santo. Claro que você vai encontrar problemas. A igreja foi criada por Jesus. Jesus disse assim que as portas do inferno não iam prevalecer contra a minha igreja, se referindo à igreja dele. Mas a igreja é composta por homens. Então ela tem o lado divino, que ela foi instituída pelo próprio Deus, mas ela tem um lado humano, que ela é composta por seres humanos. E seres humanos estão em fase de conversão, em fase de construção, estão sendo aperfeiçoados. Também você vai encontrar, isso é evidente, está na palavra de Deus, que existe joio misturado com trigo. Mas isso não é motivo para que você abandone a igreja, porque no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, a palavra de Deus vai dizer assim: não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, ainda mais que vocês estão percebendo que aquele dia se aproxima. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Então você deve congregar. A palavra de Deus fala para você não deixar de congregar. Na igreja nós enfrentaremos problemas. A Bíblia vai dizer assim que Paulo discutiu com Barnabé por causa de João Marcos. Teologicamente, você vai perceber que Paulo estava errado e Barnabé estava certo. Mas outra ocasião, você vai perceber que Paulo também repreendeu a Pedro na frente de todos e o resistiu, porque Pedro estava tendo uma posição que não era a posição do Evangelho da Graça. Então Pedro, no dizer do próprio Paulo, estava sendo repreensível e por isso foi repreendido. Mas todos esses homens, repreendendo ou não, eles não deixaram de congregar, e isso fica um grande exemplo a ser seguido. Queria lembrá-lo também que lá no Apocalipse, Jesus mandou que João escrevesse as 7 igrejas na Ásia. A maioria delas tinham problemas sérios, com exceção de Esmirna e Filadélfia. Todas as outras igrejas têm virtudes, mas têm problemas, e são problemas sérios. Mas o que me admira nessa passagem é que Jesus se apresenta como aquele que tem os anjos da igreja, ou os pastores, na sua mão. É Ele ainda quem fala com esses homens. É Ele ainda quem dirige. Se Ele não quiser mais, Ele tira. E para todas as igrejas que tinham problemas, mas também virtudes, a palavra de Deus é a mesma. Tinha repreensão, mas tinha recompensa para o vencedor, tinha recompensa para quem ficasse firme. Então, fique firme na sua igreja, na igreja a qual Deus te chamou, na igreja a qual o Senhor te colocou. Fique firme na presença de Deus, congregue, fique ali, porque o Senhor quer te abençoar. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Samuel Rodrigues. Quero lembrar para você que hoje, sexta-feira, temos culto na nossa igreja, culto de ensino da palavra, e também lá à meia-noite nós começamos a nossa oração, uma mini vigília. Nossa igreja fica ali na Rua Romano Coró, número 961, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira,
Parque Industrial Tanquinho, Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E vá congregar. Tire esse pensamento da mente que você não deve congregar. Faça como o salmista quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus em Cristo lhe abençoe em nome de Jesus.